Hoje a gente vai conhecer a história de um grupo que nasceu graças a um grupo de caminhoneiros aí que se montou para ganhar escala no mercado lá em Santa Catarina. A Cocatrans foi fundada como uma cooperativa em 2004 para oferecer soluções de transportes para toda a cadeia de grãos. Hoje, a Cocatrans cresceu, evoluiu, se transformou e agora é uma sociedade anônima que só em 2023 transportou, vou pegar minha cola aqui, fez mais de 110 mil embarques e transportou o equivalente a 8 bilhões de reais em mercadorias. Para contar essa história de sucesso, eu estou aqui com duas figuras fundamentais para o crescimento da empresa nos últimos anos. Eu estou aqui com o Marco Antônio Scariotti, ele que é conselheiro hoje da Cocatrans, e estou aqui também com o Jean Carlos Carraro, que é CEO da Cocatrans. Sejam muito bem-vindos, Jean. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Letícia, pela participação. Também agradecemos a Fretebras pelo convite. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite, Letícia. E estendo o meu agradecimento de vocês aí para todos os presidentes e diretores que, antes do Jean aqui, passaram na cooperativa, que agora ainda não está no sangue, né? Na sociedade anônima. Pois é, a gente vai contar essa história que é muito interessante, né? Como uma cooperativa, e para já dar spoiler para quem está nos assistindo e nos ouvindo, tem uma história de superação grande aí, uma empresa que quase fecha as portas, né? Como cooperativa, depois vem se reerguer e vocês fazem parte dessa transformação dos negócios, então é por isso que a gente está aqui, mas antes de falar desse período mais tumultuado, tenso dessas mudanças, quero voltar lá no início, né? Como é que surge, e acho que o Marco pode contar pra gente, como é que surge a Cocatrans, como é que se iniciam os negócios em 2004? Então, até o início foi um pouco antes aqui de 2004, da sua própria fundação, data aí que estamos completando 20 anos agora, né? Então, desde 99, 39 transportadores pequenos lá, caminhoneiros, e a gente chama de transportadores 2 caminhões, 3, na época 1 só, o cara que dirigia lá, né? Faziam, então, tinham um objetivo de pagar mais barato o combustível. Olha só, não era o que nós estamos chegando hoje lá. Ao encontro disso, o Jerzy Vendrame, que foi o primeiro presidente em 2004, já tinha essa ideologia aí de montar, né? Então, trouxeram vários outros exemplos, outros cases, né? E a Copercarga, o diretor da Copercarga, na época, veio fazer uma palestra e tal para desses pequenos transportadores de 99 até 2004 se tomar uma decisão de fundar a cooperativa, né? Então, nesse momento, eu ainda não estava ali dentro. Estou falando lá o Jerzy Vendrame aqui, agradecer, né? O Jerzy que foi pioneiro e até o Jean comentou que, por incrível que pareça, ele ainda está no volante, fez uma carga recentemente, aí o Jean depois até pode falar disso, ó. Olha o tempo que isso passou, né? E o filho dele também participa do conselho aí, um abraço para todo mundo. E o neto também. O neto também, olha, o neto também está lá na cooperativa lá também. Terceira geração. Olha, a terceira geração está aí dentro, né? Legal. Mas o intuito desses 39, até eu estava observando, desses 39 que fundaram, hoje mesmo a Sociedade Anônima ainda está em 13 pessoas que estão aí dos 39 até hoje lá, ou atuando como sócios, né? Ou acionistas hoje, melhor dizendo. Ou se não, transportadores mesmo, né? Porque agora tem esse meio. Alguém que não está mais no transporte, mas ainda se permanece aí como acionista. Uhum. Lá no início, em 2004, quando ela foi fundada, o objetivo realmente era menor. Era o frete ainda, eles sabiam que tinha alguém, vamos pensar assim, que ficava com boa parte do percentual do transportador pequeno, né? Então, o objetivo não era esse ainda, era vamos pagar mais barato o combustível. Tá. E aí, nessa época aí, o seu Jerzy fundou, montaram um tanque suspenso, um tanque aéreo, tem várias nomenclaturas, né? Para comprar combustível e todo mundo abastecer lá. Essa foi o primeiro lá em 2004. De 2004 em diante aí, começou, nós temos que crescer, mas ainda não haveria transporte na jogada. Vamos fazer um posto de combustível. Que até hoje, lá o posto onde que se iniciou lá o posto de combustível, foi em 2007 para 2008, lá inaugurado o posto, né? Posteriormente, 4 anos de desenvolvimento entre presidentes, né? Quando foi inaugurado o posto, ok, então temos que ir para a segunda etapa. E aí, nessa etapa, bem do interior mesmo, em cooperativa, acho que quem estiver assistindo aí, cooperativa é isso mesmo, né? Até no balanço, tinha até pouco tempo atrás observações em relação a isso lá da época. O que aconteceu lá? A primeira
compra de combustível, precisava de dinheiro, né? Então, a cooperativa é isso. Foi lá, pessoal, vamos todo mundo, em 2007 para 2008, ali onde todo mundo teve que comprar a primeira carga de combustível, todo mundo emprestou dinheiro para a cooperativa. Tá. Emprestou dinheiro, literalmente. E olha só quanto era. Na época foi 100 litros de combustível. Não estou bem lembrado quanto era. Mas enfim, era um valor assim muito pequeno para comprar. Vamos adiantar o valor porque não teria crédito para isso, né? Capital, né? Uhum. E então todos contribuíram e saiu a primeira rodada aí no posto e foi comprando. Só que na época, o que aconteceu? A falta talvez de estrutura, sei lá, para 2004, 2008... faltou dinheiro, vendeu mais, vendeu com prejuízo e acabou se entrando em dívidas. E daí foi nesse momento aí que eu entrei na jogada, como até na época eu trabalhava na Coopercarga ainda, né? E fazia trabalhos, vamos dizer assim, ajuda aqui, Marco, ajuda e tal. Você trabalhava na Coopercarga com que cargo? Como é que era? Eu era auditor lá. Auditor de toda a parte, tanto do nacional e internacional. Então eu conhecia toda a operação da Coopercarga. Nossa, até na palma da mão, assim, como funcionava e qual era o nível de planejamento estratégico que teria que ser aplicado e tal. E aí, quando o José Nardini me chamou na época lá, e isso me marcou muito, que eu estava abastecendo meu carro no posto lá, e ele trocou, na época não era presidente, não era nada, ele era apenas um dos 39 aí, né? Que disse, mas aqui não tá certo alguma coisa, não estamos conseguindo, tu ajuda nós e tal, né? Eu trabalhava na Coopercarga, mas meu intuito até então era trabalhar na Coopercarga, fazer uma carreira lá dentro da Coopercarga. Nossa, fui muito tempo lá, né? Uhum. E eles, mas dá uma mão aqui, uma força para nós podermos nos reestruturar. E aí eu entrei na jogada, realmente. Ele me pegou lá pela perna, literalmente. E se ele assistir, ele vai lembrar desse fato aí. Quando você diz pegou pela perna literalmente, como é que era? Literalmente, é sair, né? Tu pensa, vamos lá na imagem, né? Tem um caminhão trocando um óleo, ele debaixo do caminhão, e eu passando do lado do caminhão para acertar o valor no caixa, ele... É isso aí, pegar pela perna. Ele te pegou pela perna e falou, vem aqui. Daí ele chama... Eu sou Iscariote, né? Filho do Iscariote, vem cá. Ele, nem o meu nome não sabia direito na época, mas sei que tu trabalha na Coopercarga e tal. E aí nós nascemos, então, um relacionamento, vamos dizer assim, marco... com a Cocatrans. Você já conhecia a Cocatrans na época? Conhecia alguma coisa? Assim, ela é muito pequena, a estrutura... Eu não tinha relação com a transporte lá de Maravilha, mas sim de Concórdia, que é a Coopercarga na época. A Cocatrans era um posto, na verdade, um posto combustível. Um posto lá só, né? É isso. E que operava, pelo que eu entendi, nessa época, não só para os 39 ali, ou só para os 39. Não, tinha pessoas... As pessoas iam abastecer lá normal. Que era um posto, o objetivo era ganhar dinheiro com o posto. Mas, enfim, o posto não poderia ser o foco. O posto tem que ser um adendo ali ao objetivo, né? Com certeza. Só para realmente o combustível ali, né? Sair mais barato e etc. Mas isso, é só mais uma parte do negócio. E aí, no final das contas, quando a gente foi levantar realmente para auxiliar, déficit de caixa, tava ruim o negócio. Tanto que eu falei, nessa estrutura que nós temos agora, vamos fazer uma assembleia. E daí eu auxiliei toda na parte societária. E muitos que vão escutar isso vão lembrar daquela tarde que a gente teve que levantar fundos para recuperar. E muita gente... Nós chegamos a quase dissolver ela. A cooperativa não fale, tá? É dissolução, né? Entra em liquidação, na realidade. Entra em liquidação, aí as dívidas ficam lá... aí os cooperados têm que pagar isso. Os cooperados têm que pagar. Essa é a liquidação. Essa é a diferença cooperativa para qualquer outra. Tá. E aí nós falamos, é hora de liquidar ou vamos levantar isso aí? Então, nessa época aí foi trocado o presidente, né? Não era mais o Gersi na época, tinha sido uma outra pessoa lá de presidente. E aí entrou esse carinha que me pegou pela perna. Agora, Marco, o que te fez aceitar o desafio aí de ajudar a Cocatrans, de entrar no negócio ali? Tu sabe que às vezes quando a gente sai, né? Porque eu era de Maravilha lá e eu fui morar pra Concórdia pra fazer carreira no Brasil e viajava toda pra Coopercarga e realmente estava fazendo minha carreira lá dentro. Mas assim, de voltar pra casa e fazer um tema de casa que tu aprendeu fora, sabe? Eu disse, tudo que é o conhecimento que eu tenho, que eu posso agregar da Coopercarga pra dentro da Cocatrans, não dá para desperdiçar isso e principalmente, cara, eu tô dentro de casa. Lá tá todos os meus familiares, tá meus amigos que eu tinha... Se eu voltar lá e nós fazer isso aqui, o que a gente fez aqui na Coopercarga, tem tudo para dar certo. Só tem que cumprir etapa por etapa. Uhum. E nisso, eu dei todo esse apoio aí, tanto contábil, societário, jurídico, que a gente tem uma empresa especializada nisso, né?
Hoje a gente parte do conselho lá, mas, enfim, desde o início, ele, vamos montar a assembleia. Qual é o objetivo? O objetivo é esse, nós vamos ter que recuperar. Quanto? Olha só, R$500 cada um. Na Assembleia, vocês apresentaram que precisava cada um pagar R$500 para, olha só o valor que era. Porque só que tinha bastante cooperados, recuperava a caixa, em 2 anos nós começava a dar fôlego. Tá. E aí nisso, o seu Nardini, que era o Zé Nardini, que era o presidente, não, vamos assumir isso. Daí teve o vice que ajudou ele e tal. Aí, em 2 anos era o prazo da diretoria nessa época, né? Auxiliei toda essa parte, estruturamos, fomos fazer a negociação com fornecedores, aí eu comecei a participar. Como eu tô aqui representando muitas pessoas, o presidente, hoje o Maurício Vendrame, né? Tô representando aqui, eu representei às vezes ele para ir fazer uma negociação com um fornecedor que nós devíamos, assim, às vezes 2 vezes o que eu faturava a cooperativa. E não tinha dinheiro para pagar. E os fornecedores aceitavam negociar? Aí que entra a parte, vamos dizer assim, você sempre ser transparente. Então, todos os lugares que a gente ia, quando a gente fez a reestruturação dela na época, né? A reestruturação, R$400 mil era o nosso problema. R$400 mil em 2010. Que daí saiu o Nardini e entrou o Maurício Vendrame, que é presidente atual. E aí o Nardini esse José Nardini foi para vice-presidente do Maurício, que é presidente atual nesse momento, e ficou mais um período aí que na história depois ele sai de vice-presidente e entra o vice atual, que é o Leandro Pisato. Perfeito. Então, conforme foi evoluindo, cada peça ali foi entendendo que precisava a diretoria mexer, o conselho ser mais ativo. Todos eles entenderam isso, e o conselho lá na cooperativa, sim, é formado até hoje por muitos caminhoneiros, então a gente escuta o que está na estrada. O Jean hoje que comanda mais a área, eu tô lá como um conselheiro, né, mas o Jean que comanda mais as reuniões, a gente tem que escutar o que está lá na ponta. Entender o que é a dificuldade lá do caminhoneiro. E o caminhoneiro quer dizer, eu estive na última quinta falando com o vice-presidente, ele disse, Marco, eu não consegui porque eu tive que fazer uma viagem. Ele pega o caminhão e ele foi fazer a viagem. Então ele entende o que está lá. O presidente hoje faz a viagem, se precisar ele faz viagem. Então ele entende, às vezes é bom fazer para trazer isso para um CEO, entender qual é o direcionador, né? Então, mas aí você falando lá de 2010, tinha esse problema de 400 mil e tinha que sentar com cada um. E daí o que acontece, né? Nessa parte, a gente pode ter essa experiência de números, de EBIT, de geração de caixa, de estruturação de planejamento estratégico. Tu consegue sentar com um fornecedor, que na época era o fornecedor do combustível, inclusive, e sentar na mesa e ele olhar para você, como é que tu vai fazer isso? Não, devemos 400 mil, eu sei disso. Põe juro que tiver, que nós temos o máximo isso aqui para te pagar. Eu vou te pagar em 24, 36, 48. Então, e aí começou a nossa recuperação, cara. Eu acredito em vocês. Não, pode ter certeza que isso nós vamos cumprir. E aí nós cumprimos essa, primeiro fornecedor matado. Opa, mas agora precisa mais dinheiro. E aí que quando começou o Maurício a entrar, acertamos, vamos dizer, a casa assim do passado, né? Acertamos, temos que recuperar a caixa. Agora nós estamos na segunda etapa. E aí eu e o Maurício Vendrame, eu disse, cara, nós temos que faturar frete. Tem que ser frete, nosso objetivo. Porque a Coopercarga é assim, o mercado é assim, né? Frete. Nós somos uma cooperativa de quê? De transporte. E não uma cooperativa de consumo, que era o que tinha na mentalidade lá do passado para pagar mais baixo o combustível, né? E aí eu e o Maurício, isso tem essa história de todos os estilos, né? Mas aí o Maurício, aceito, Marco, vamos junto, vamos. E aí eu tava na Coopercarga, naquela sai e fica. E até que... Eu vou fazer uma interrupção aqui, mas o Maurício era motorista na época. Isso. O Maurício Vendrame, que é o presidente hoje, ele dirigia um caminhão na época. Ele era um dos caminhoneiros que entrou ali na cooperativa. Ele era cooperado. Filho de um fundador. Filho de um sócio fundador. Que foi esse que te agarrou pela perna, esse Maurício. Não, o Maurício não. O Maurício, ele tem a nossa idade, assim. O pai dele foi fundador, pra ter uma ideia. Então o Maurício... Seu Ayrton Vendrame. O seu Ayrton Vendrame. Um abraço pra ele lá, né? Mas fatores que eles também estavam lá na mentalidade deles como pequenos transportadores. Vamos baratear o combustível, né? Baratear. Tu viu que a gente dá verba pra tudo que a gente... baratear o combustível. E chegamos lá, não conseguiram. Porque tu comprava mais barato, o posto. Então teve a mentalidade ainda de o conselho. Até hoje, às vezes a gente tem essa... mas temos que manter pra quem foi aqui. Tem que dar um descontinho, tem que dar Aí cabe ao CEO aí, né, fazer a estruturação certa para que ainda entre um pouco da mente disso, mesmo querendo lucro, né? Que hoje falando de sociedade anônima. Sim. Mas em 2010, pelo que eu estava comentando do Maurício Vendrame, que ele era caminhoneiro, aceito, então vamos lá, vamos de presidente e tal, o Nardini ficou de vice. Vamos atrás. Falei, o que tem que fazer, Marco? Falei, vamos estruturar uma agenda de visita. Eu ainda estava na Coopercarga e tal, na época, depois estava saindo. Aí, saindo porque o diretor da Coopercarga disse, Marco,
Tem que escolher. Não, ele disse, vai lá e cerque-se de pessoas boas. Eu nunca esqueci isso. O Adenir Basso, que era o diretor na época da Coopercarga. Ele me disse, ele não me demitiu. Ele disse assim, ó, vai porque aqui tá pequeno pra ti. E ele disse, vai lá, cerque-se de pessoas boas que você vai alcançar o teu objetivo. Tá. E aí, ele é muito experiente na época e tal. Porque eu ainda, lá na Coopercarga, tinha um... Ela também, não é que ela virou SA, mas quando não poderia virar SA, ela tinha uma SA lá dentro. Eu também cuidei de toda essa parte da sociedade anônima deles lá dentro. Então, eu já tinha expertise também da sociedade anônima. Enfim, aí chegou o meu momento, eu disse, agora nós vamos. E aí eu e o Maurício, o que nós temos que fazer? Cara, cliente? O que é cliente? E veja só, o Maurício, na época, um Corolla, sem ar-condicionado, ele vai lembrar disso também. Maurício lá. Viajamos 8.000 quilômetros no Brasil. Dormindo no carro, porque não tinha dinheiro para hotel. Assim, realmente, os hotéis que nós conseguimos, nós não aguentava mais fazer isso. Eu e ele. Não dormia à noite mesmo no carro. Algumas vezes ele dirigia, eu dirigia para nós conseguir fazer o roteiro. E a meta dele era assim, ó, tu só tem que conseguir os contatos. Meu contato dele na época era aqui. Aqui não, né? O WhatsApp não era na época, né? Era o contato e dizer, ó, o cara que me contratou para uma carga. Eu vou tentar chegar numa indústria de arroz. E ele fez essas visitas. Falei, tá tudo agendado? Agora tu vamos viajar. Pegamos esse carro sem ar-condicionado na época, querido. E aí fizemos 8.000 quilômetros. Visitamos o Brasil inteiro. E só que nós não tínhamos um comercial. Nós estávamos montando esse comercial na época e tal. E foi que num giro desse, olha só que deu o acaso, eu digo o universo é perfeito para isso, né? Fez nós chegarmos lá no Rio Grande do Sul, no último cliente que nós tínhamos. Pensa o ânimo nós de viajar 8.000 quilômetros sem ar-condicionado. Dormindo, e a gente brinca até, porque eu disse pro Maurício que nós vamos voltar naquele hotel, lá em Sinop, que nós dormimos num hotel que eu tive que sair do carro para tirar as galinhas do estacionamento. Pra ter uma ideia. Mas faz parte, a história é legal isso. E depois que passa é ótimo. Depois que passa é tranquilo, né? Exato. Mas foi, assim, duro, porque às vezes as pessoas acham, e em cooperativa é muito comum, né? Mas ó, o pessoal da diretoria tá hoje, tá lá e tal, mas na época foi duro, né? Sim. Até chegar bom, enfim, descemos e tudo, chegamos no Rio Grande do Sul. E aí nós encontramos uma pessoa que juntou a fome com a vontade de comer, né? O que nós estava querendo, assim, com aquele gás, com todos os caminhões que eram para assim, ó, nós vamos preparar. Na hora que nós fecharmos o negócio, nós precisamos da participação de todo mundo. E aí nós chegamos nessa pessoa que estava precisando. Resumindo, não vou citar nomes que são internacionais, foram até comprados. Mas eles, ó, eu tô com um problemaço. E nós chegamos. Qual é o problema? Ó, eu preciso esvaziar um silo que estão quebrado. Quebrado agora, realmente. Eles tinham comprado a soja antecipada. E a empresa estava já em recuperação e todo mundo pegando o que dava porque iam faltar dinheiro, sabe? Se não pegasse aquela soja, aquele silo, a soja ia acabar e você ia perder o contrato. Aí, nesse momento, eu tenho esse problema. E nós, como é que nós vamos resolver? Não, eu preciso tirar isso aí até, não lembro os dias, aí o Maurício lembra da cabeça porque ele ajudou, nesse processo. Aí tem X dias. Não, nós vamos dar um jeito. E aí nós voltamos, fizemos um tema de casa assim, ó, da noite pro dia. Tem que tirar aquilo lá, vamos na fé, vamos receber. Mas quem é o cliente? Vamos na fé que nós vamos receber isso aí e tal. Bom, tinha caminhoneiro que varreu o silo para botar a pá para cima para recuperar o que dava de dinheiro. E foram bastante toneladas, sabe? E aí foi assim, a nossa saída do chão. Foi um monte de caminhoneiros de vocês lá. Foi um monte lá e fizeram realmente trabalho, agarraram os cooperados aí e foram. E foram pagos. Foram, tudo pago, graças a Deus, tudo certo. Bom. E daí, nesse momento, houve vamos dizer assim, ó, gostei dos caras, aqueles dois. Porque é difícil, imagina a idade que nós tínhamos, né? Não que assim, somos jovens, mas na época lá, nós, dois gurizão dizendo, ó, eu sou presidente e esse cara aqui é o meu consultor. Tu chegar e os caras acreditarem em nós e eu, não, vamos dar fé. E aí, pra ter uma ideia, esse cara aqui hoje tem uma parceria comercial com nós. Até hoje. E aí ele disse, chegamos aqui, o que nós precisamos para isso? E aí que entrou na jogada depois de tudo com esse cara e tá o atual diretor comercial, que é o Gustavo. Trabalhou em nomes aí, nossa, né? Já dá pra até comentar mais depois um pouco sobre o Gustavo. Que ele entrou também nessa época dizendo, ó, cara, nós temos que faturar mais e... Daí nós sentamos numa mesa, isso, vou dizer assim, que na hora, assim, foi a primeira vez que eu vi o Maurício realmente colocar uma palavra que eu realmente, assim, me assustei e depois o Maurício me olhou assim, nós temos uma conexão que se eu olhar a gente sabe o que não tá pensando, assim, né?
E na mesa ele disse, ó, tá, mas vamos fechar um negócio. Mas vocês têm 10 milhões? Nós, a Recente tinha parcelado 400 mil em 24 vezes para conseguir pagar. E o Maurício, nós temos. Mas quem que perguntou se tinha 10 milhões em caixa? Em caixa para nós começar a fazer frete. Porque ele disse, eu tenho cliente para isso, vocês têm dinheiro? Essa é a pergunta. E aí nós com o balanço que tava negativo, que não tinha gente para emprestar dinheiro. Eu já imaginei assim, ó, tenho fulano, ciclano para emprestar, o banco e tal. Mas o Maurício, não, nós temos, nós vamos garantir. E aí nisso, o Maurício muito audacioso em cima disso, tem que tirar o chapéu para ele, porque ele tem um tino um pouco comercial, político, assim, vamos dizer assim, entre os cooperados, entre clientes, ele sabe muito bem essa jogada. Uhum. E aí eu olhei para ele, meu Deus, cara, o que nós vamos fazer? Eu sei que nós ficamos assim, ó, saímos da mesa, apertamos as mãos, 10 milhões na época, que nós não tínhamos, pensa só, né? Eu sabia como fazer acontecer, mas dinheiro, como é que nós ia arrumar, né? E aí tem vários parceiros, né? Mas já vou explicar onde chega essa parceria. E eu sei que nós saímos da mesa, apertamos as mãos e eu falei, nossa, nós vamos conseguir, mas... Nós ficamos 15 minutos sem se falar no carro. Nós embarcamos no carro, fomos e eu fiquei olhando pra cima, ele pro outro lado. Daí até que ele chegou no momento, disse, o que vamos fazer? Daí eu disse, pois é, eu tava pensando esses 15 minutos, onde é que nós vamos arrumar esses 10 milhões? Mas nós vamos arrumar. E aí que nasceu essa, vamos dizer assim, essa garra entre não ter dinheiro, não ter e fazer acontecer. E aí nós voltamos, fizemos o tema de casa, a estruturação de negócio, de planejamento, mesma coisa que a gente fez, só que em vez de dívida, a gente mostrou para frente. A gente mostrou para os nossos parceiros bancários, nem comerciais eram, né? Para frente, olhando quem é que vai emprestar dinheiro. Bom, nós pegamos o dinheiro, coisa de 30 mil reais alienando o Uno, para ter uma ideia da época. Uno do Nardini, que era o vice-presidente. Ele disse, dá aqui o documento que nós vamos precisar desses 30 mil. E foi 30 mil aqui, que inclusive veio na época assim, de pessoas assim, muito íntimas a nós, acreditando no que nós estávamos fazendo. E aí chegou, mas foi indo 1 milhão, 2 milhões, não é pouco, não mais. Precisamos mais. E aí o Maurício fez um trabalho de campo com os postos de combustível, foi com tudo, né? Para que desse certo, nós chegar nesse nível. E começou o faturamento. Aí nós abrimos nosso primeiro lote e começar a transportar, assim, ó, muito forte, meio que quase sem dinheiro. Tá. Ali que nasceu, vamos dizer assim, um peitaço, a gente chama na nossa região ali, que deu certo. Mas, literalmente, nós fomos para cooperativas de crédito também, né? Da nossa região, que também tem que agradecer. O Jean tem uma parceria até hoje, né, Jean? Uma abertura, assim, com o pessoal muito legal para entender o nosso negócio e o risco do nosso negócio. Então, a gente expôs isso, aqui está o risco, até onde vai. E aí, no início, aí, o Maurício está aqui, ó. Era quinzenal, faturamento, tudo, para eles entenderem que o risco variável que a gente trouxe, então a gente não ia ter custo se não tivesse faturamento. E eles entenderam, acreditaram na aposta e cada vez mais. E aí saiu de cooperativa, indo para todos os parceiros bancários, que hoje, na verdade, eles vêm atrás, né? Essa é uma conquista que para a gente buscar e tentar inverter isso, né? Eles falam, não, aqui você é um baita parceiro bancário. Então, a gente... Enfim, esse foi o item assim, principal mais da trajetória para iniciar o frete. Sim, quer dizer, o primeiro trabalho que vocês fizeram foi de quitar tudo que tinha, sanar as dívidas, estabelecer... E o segundo trabalho a gente precisa de um objetivo da empresa, a missão aqui precisa ser frete, né? Como é que a gente vai operar e fazer esse trabalho aí. Conseguiram os 15 milhões, deu tudo certo. Passou. Isso, até porque assim, vamos explicar o porquê desse dinheiro, né? Na característica, no negócio de transporte é necessário essa alavancagem, porque geralmente o cliente vai te pagar em 30 a 40 dias esse transporte. Você precisa adiantar para o motorista. O motorista carregou hoje, ele quer receber pelo menos uma fração daquele transporte para ele poder abastecer, enfim, ter as despesas dele de viagem. Então você precisa sustentar o negócio nesse período. Então a gente está falando de volumes altos, é necessário esse recurso, que foi o que alavancou a Calcatrans na época. Muito bom. E a partir daí ela foi crescendo sem parar? Ou teve em algum momento alguma crise de novo, alguma crise financeira, alguma questão aí que impactou? A crise, vamos dizer, entre aspas, a crise que a gente teve foi do crescimento árduo, tu trazer mais cooperados, né? Então, nós estávamos crescendo, mais e mais caminhões e mais. Então, a gente teve que fazer um movimento muito grande, e também deu certo esse movimento, nos estados que a gente mais trabalhava,
trabalha até hoje, né? Para desenvolver cooperados. E a gente conseguiu isso, desenvolver cooperados. A gente disse, bom, mas agora nós somos tão grandes demais. Não vai dar mais. Já estamos no limite, já tem... Aí que chegou os clientes. Nós queríamos desenvolver mais clientes que não... Ainda tem clientes que não aceitam cooperativas por diversos, cada um com a sua... Vamos dizer assim... o seu argumento. E isso é a opção deles. Tem jurídica, tem estrutura de capital, tem tudo isso. E aí nós falamos, nós estamos indo num meio que se nós não é cliente A, B, C, D, F, já nós não vamos entrar nunca. Tentamos, reuniões e tal, mas não dá, nós temos que virar. E aí, tanto por um meio societário, que chega um momento na cooperativa, agora falando mais meio societário, que a gente, quando você começa a ficar muito grande e as sobras e lucros são bem diferentes, porque a sobra, tanto que o resultado da cooperativa, ele vem pequeno porque ele tem que ficar no resultado no cooperado. E quando tu muda para uma sociedade anônima, o resultado tem que estar dentro não é mais cooperativo, dentro da SA, né? E aí que entra a jogada de dizer, ó, para aí, cara, agora nós temos que mudar a cabeça de todo mundo, porque ainda eles estão, mas eu sou um cooperado. Não, pera, eu sou um acionista. Sim, mas o que fez vocês mudarem de acionista foi essa questão dos clientes, mudarem de cooperativa para sociedade anônima, foi a questão dos clientes? O principal fator é os clientes, que é aonde que... Senão tu limita, né? Cresceu, aí parou. Então agora é mais uma trajetória, né? E são clientes maiores, geralmente, que não aceitam cooperativas? É algum tipo específico de cliente? Alguma indústria? Não, a maioria são... Tem inclusive internacionais, né? Mas a maioria são... Porque, vamos assim, resumindo, o argumento principal deles é que a cooperativa não tem dono. Resumindo, né? E na realidade, e justamente não tão... Porque o errado, vamos dizer, não é errado. O capital social é volátil na cooperativa. Diferente de uma sociedade anônima, de uma limitada, que tem bastante, né? O capital social da cooperativa é volátil porque ele sai e entra a hora que tu não precisa nem registrar na junta comercial. Então, a partir de amanhã, se tu era sócio, não é mais, agora sócio, não... Cria uma insegurança, às vezes, isso jurídica para o cliente, para saber de quem ele vai cobrar amanhã ou depois, né? Se algo der errado e tudo mais. E aí acaba eles... Bom, e aí vocês fazem essa mudança, então, para começar a pensar a Cocatrans como uma sociedade anônima, é isso? Isso mesmo. Qual que é o primeiro passo? Vocês levam para uma assembleia? Como é que faz isso na prática? O procedimento normal lá primeira coisa, a assembleia tem que aprovar, né? Ela tem que entender a mudança do negócio. E aí, realmente, aprovar se tu quer crescer mais ou não. E o nosso cooperado tem esse estilo sempre audacioso. Querendo ou não, vamos mais para aumentar, crescer, precisa disso. Todos eles sempre, claro, com bastante argumento. Já fazia 2 anos que a gente ia falando nisso e amadurecendo. Mas também tem que ter uma governança, né? Diferenciada. Porque a cooperativa tem governança, todas elas têm. Mas ela tem uma governança, vamos dizer, um pouco mais light em relação a uma sociedade anônima. Que daí segue regras numa lei, né? Nacional, diferente da 5764, que é a lei de cooperativas. E aí, nisso que a gente vinha falando tanto no presidente, no conselho, todo mundo no conselho foi, assim, unânime, todo mundo entendeu que era um processo que teria que ser alterado no momento, né? E para isso nós teríamos que procurar profissional, por isso que o Jean entrou nessa jogada, né? Então, foi, assim, tempo para até nós ir buscar, acreditar, e a gente, mesmo, vamos dizer assim, a mesma venda de projeto que a gente fez para todo o cliente, a gente fez para o Jean, né? Jean, tá aqui, aceita o desafio, porque ele já tinha experiência suficiente para, né? Mas, tá aqui, nós vamos chegar e ele já sabe cada passo que a gente quer dar. E pode falar até melhor daqui a pouco do nosso futuro aí, né? Mas o passo que a gente quer dar é onde que a gente quer chegar. E aí tá aí o Jean, né? Que entrou no negócio. Mas primeiro vocês conseguiram, então, convencer os integrantes da cooperativa, aí que eram cerca de quantos, mais ou menos, né? Que a cooperativa ela tem 2 meios, né? A primeira coisa é o conselho, que deu o conselho, a gente sempre tá entre 14, 15 pessoas ali no conselho. E aí tem a assembleia, que daí vai de quem tá presente. E ainda a cooperativa, daí o que acontece? Tem que fazer incentivo para participação, para chamar o pessoal. A gente toda vez faz uma janta, para discutir outros assuntos também, né? Mas para explicar. Então, primeiro tu vai no conselho, depois a gente vai para a assembleia e aprova na assembleia, né? E aí, ao momento, você, encaro isso, não encaro. Foi unânime também a virada para essa sociedade anônima. E aí tu faz todo o procedimento societário de alteração, né? Aí tributária, vem um leque, um caminhão de coisas aí pra gente. Um caminhão literalmente, né? Para alteração aí, pra gente chegar aonde realmente nós estamos hoje, na etapa que já estamos, iniciou em dia 1º desse ano, a sociedade anônima, né? Então, com a parte, já somos auditados também, com auditoria independente, tudo isso teve o processo.
de levar aí a parte de quem era cooperado para ser acionista, né? Mas estão conseguindo aí fazer os processos. Já. Agora, Jean, eu queria entender que momento você estava da sua carreira na época, né? Era um executivo de uma outra empresa, é isso? E o que fez você tomar a decisão de sair desse outro emprego, que eu imagino que, né, era mais estável, assim, no negócio já pronto, para ir para a Cocatrans? Então, vamos lá. Eu era diretor CEO de uma indústria lá da região também. E um fato curioso, a gente estava numa parte final da construção do novo Parque Fabril dessa indústria. Uma área de 20 mil metros, foi algo que eu consegui construir desde o início, essa ideia do projeto, e no momento em que eu ia, de fato, começar a iniciar a operação nessa nova fábrica, surgiu a Cocatrans. Então, já estava num outro momento da minha vida, pensando... Até eu brinco, né? Eu estava com as malas prontas para ir embora de Maravilha. Enfim, e aí chegou a Cocatrans, apresentando o projeto da virada para SA, e enfim, eu já conhecia o Marco, já conhecia o Maurício, e eu comprei a ideia, achei interessante, achei que era um desafio interessante para minha carreira. Então eu estava numa indústria estável, era uma indústria familiar, no qual tenho uma gratidão muito grande pelo pessoal lá, mas eu entendi que era um desafio novo para minha carreira e eu precisava disso para minha vida naquele momento. E aí então eu comprei a ideia da Cocatrans. E aí eu vim em junho de 2023 para a Cocatrans, justamente nessa virada. Então eu acompanhei todo o planejamento para a virada de uma SA, então de uma cooperativa para uma SA. Não tinha experiência nenhuma com cooperativa. Transporte, eu tinha uma pequena experiência, porque na indústria tinha uma operação de frota própria, mas não era o carro-chefe do negócio. Então eu precisei aprender tudo, né? Aprender desde trabalhar com uma cooperativa, trabalhar com transporte e agora aprender como uma SA. E tem alguma coisa que exemplifica, algum episódio que exemplifica bem essa mudança para você de estar numa empresa mais estruturada, né? Já ali, versus uma cooperativa que estava sendo transformada, assim, de você chegar no escritório ou em alguma coisa, se deparar com alguma coisa que foi muito... uma mudança para você que deu um baque, assim, caramba, realmente estou em outro negócio aqui? Olha, muito da questão familiar da Cocatrans. Por mais se você for olhar os números da Cocatrans, são números impressionantes, assim, que qualificam ela como um dos maiores do segmento hoje. Só que com um modelo de gestão muito familiar, muito próximo, muito acessível. Então, foi um momento em que quem entra na Cocatrans se sente acolhido. Então, isso foi muito importante e que ajudou muito a essa minha entrada, digamos assim. Então, acho que esse foi o momento, assim, que eu consegui Era mais perceber. Caloroso ali, o negócio, era mais... E claro, muda, né? Eu respondia para uma família, a família que era proprietária da indústria que eu trabalhava. E aí você precisa primeiro responder para uma diretoria, para um conselho de administração, para sim responder para uma assembleia. Então, eu saio de um chefe para vários chefes. Então esse foi impactante, assim, mas eu acho que eu consegui compreender o negócio e consegui dar continuidade. Tá. E o primeiro desafio foi conseguir estabelecer essa comunicação com todos, ou como é que foi entender? Assim, o desafio principal foi me proposto, né? Seguir o modelo de negócio que vinha sendo implementado pelo Maurício, pela gestão, até o Marco participava, mas dar continuidade e consolidação a esse crescimento, tá? Então, implantando governança, implantando métodos de gestão, né? Justamente para solidificar esse crescimento da Cocatrans. Crescer é muito fácil, se manter no topo é muito difícil. Então, esse é o principal desafio, tá? Manter a operação, manter os níveis de caixa, que é um desafio, você fazer a gestão de todos esses recursos. E claro, agora como SA, gerar resultado para o acionista. Tá? Então, fazer todos entender essa diferença que a Cocatrans, como cooperativa, existia para servir o cooperado, e Cocatrans, quanto SA, precisa existir para gerar resultado. Né? Porque no final do dia, o que importa é o resultado. Isso eu não canso de falar. E para fazer esse trabalho de convencimento, como é que faz? Tem que ficar falando o tempo todo? Tem que estar ali, né? Eu vou falar, acho que o maior desafio, porque eu faço parte do conselho de outras cooperativas também, né? Que agora, que futuramente, eu não sei o que vai acontecer, né? Depende da ideia, cada um tem a sua. Mas, resumindo em todas elas e no tempo de carreira que eu tenho
de conselho, de nível de presidência, como o Maurício tem outros presidentes aí que também nós estamos no nível aí de cresce aqui e tal. Resumindo, alguma coisa que o Jean até focou aqui, que se fosse para nós passar uma mensagem lá para o presidente das cooperativas que estão escutando nós, né? Veja bem, para um presidente deixar eu estar aqui, dizer assim, não, Marco, você vai lá. Aquele orgulho de dizer assim, não, eu tenho o poder de ser o presidente da cooperativa. E ele dizer, não, o Marco e o Jean vão estar na mesa sempre com nós. A confiança é a base de tudo. Então, se lá no conselho tiver alguém que vocês confiam, e às vezes a cooperativa tem que entender que eles estão no nível lá, às vezes operacional, sabe? Como é que funciona lá para eu trocar um cartão que eu recebi, o frete no cartão? Ok, mas espera aí que tem pessoas falando que é um funcionamento diferente e melhor. Escutem e confiem nessas pessoas quando nós vamos testar isso aqui. Tá, então vai. E o Maurício, desde a tua chegada, né, Jean? O Maurício, o Leandro, que é o vice, e os conselheiros, quando a gente senta, e eu falo por mim isso, antes da chegada do Jean também, de chegar, o que vocês propõem? Eles sempre estão dentro da operação, mas escutando alguém que ajude na administração deles. Porque as pessoas, eu vou te falar assim, há uma limitação quando a gente cresce. E se tu não tiver munido daquela primeira frase que eu falei quando o diretor disse, saia e cerque-se de pessoas boas, vale para qualquer um. Que é um presidente de uma empresa, um diretor, cerque-se de pessoas boas e confie nelas. E se essas pessoas deixarem a desejar, troque-as. Mas primeiro, confie. Confie literalmente para que quando você sentar naquela cadeira onde que o Jean tá, e isso a Cocatrans que deixou assim a carta branca, né, Jean? E faz parte... E o Jean já está demonstrando tudo isso, que ele já tem evoluções, nossa, muito boas aqui dentro, para que isso haja também naqueles que estão pensando, mas por que a Cocatrans deu certo? Por que a minha cooperativa não dá? E assim, nós temos muita solicitação de cooperativas para a gente participar, para desenvolver, para chegar num conselho dela lá. Só que eu já tive algumas experiências que tu senta lá, mas tu senta para ele fingir que te escuta. E você vê o que ele não vai aplicar o que tu falou. E aí tu sabe onde vai parar. Então, o presidente, o diretor, o vice, o que for, precisa estar cada um exercendo seu papel e literalmente confiando nas pessoas que ele tem aí em direção. Cooperativas menores, não importa. Eu não tenho um diretor. Mas tu tem um gerente de um posto, você vai ter um supervisor de frota, tu vai ter alguém. Confie nessas pessoas. Elas vão levar em qualquer lugar, todos em cima da diretoria juntos, porque eles tomam a decisão. E isso fez uma grande diferença para nós estar aqui sentado. E às vezes que nem o próprio Jean, ter mudado a carreira dele, isso eu agradeço ele por ter acreditado no projeto. E para vir e dizer, mas Marco, como é que vai ser lá? Será que não vão me travar e tal? Vem, Jean, que eu conheço cada um deles. E literalmente está acontecendo conforme nós conversamos, e a diretoria também, para ele entrar, foi tudo aprovado, foi tudo dentro dos conformes para esse entendimento. Isso que é bacana na gestão da Cocatrans, que não existe vaidade em relação à gestão. Tá? A gente faz o trabalho lá de gestão em várias frentes. O próprio Maurício, que é o presidente, ele não está dia a dia ainda conosco, mas ele participa muito da parte estratégica do dia a dia. E a gente tem junto conosco lá o Gustavo Lima, que não é o famoso, mas é o nosso... o nome dele é Gustavo Lima, e ele é o nosso diretor comercial. Então a gente faz trabalhos em várias frentes, em várias mãos, e isso que é bacana, sabe? Não existe a vaidade, porque fui eu que fiz, porque eu que mando. Não, todo mundo voltado ao trabalho em gerar resultado, em gerar valor, em fazer o negócio de fato acontecer. Eu e o Gustavo, a gente fala muito, né? Vamos tirar esse problema da frente, vamos resolver, vamos pro próximo e vamos fazer o negócio acontecer. Eu acho que isso é bacana e me deixa muito feliz, muito satisfeito. Sabendo que eu acho que eu fiz a escolha certa agora, nesse momento dessa virada, e acho que funcionou. Pelo jeito não teve esse trabalho de também convencer os funcionários, fazê-los entender essa mudança, que a gestão ela ia ser mais profissional, que ia ter, né, um tipo de cultura diferente. O time comprou muito bem a ideia, tá? Se for algum episódio que destacasse, eu tive uma resistência, algo nesse sentido, estaria mentindo, porque não ocorreu. O time efetivamente entendeu o momento da Cocatrans, comprou a ideia e
Inclusive, eu agradeço muito ao time, né, pela acolhida e pelo profissionalismo. São pessoas muito capazes e muito comprometidas que a gente tem hoje à frente do negócio. Eu falei aqui no começo alguns números da Cocatrans, como 110 mil embarques, né? No ano passado vocês transportaram 8 bi de reais em mercadoria. Em relação a mercados mais fortes hoje, regiões, estados, e o que é o forte de vocês hoje em relação a transporte? Hoje o nosso principal mercado é o agro, tá? Tudo que envolve a cadeia do agro, desde o transporte do grão, transporte de sementes, os insumos, fertilizantes, inseticidas. Então, tudo que está envolvido na cadeia do agro é o nosso carro-chefe, é o nosso principal volume. Então, a gente está envolvido nessa cadeia, tá? Então, o mercado grande no Rio Grande do Sul, o mercado tímido em Santa Catarina, que a gente está, mas ele tem, então, no Paraná, subindo mais a região norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas. Hoje nós estamos em 15 estados, a Cocatrans está sediada. São 75 escritórios que nós temos espalhados por todos esses estados. E até o pessoal se impressiona, né? São 110 mil embarques no passado, são 300, mas em média, né? 300 cargas dia. Sim. É uma operação complexa, uma operação muito nervosa, né? Não para, não tem feriado, não tem noite, não tem domingo. Então é um desafio interessante. E como é que faz quais são os planos atuais, né? O momento que vocês estão na empresa atualmente é consolidar essa operação ou é expandir ela ainda mais? Nós consolidamos a operação agora, organizamos a casa em partes que precisava, preparamos essa subida, digamos assim, para a SA, para daí nós conseguimos entrar nesses clientes que não aceitavam a cooperativa. Então, o foco agora é entrar nesses clientes, tá, que são grandes players do mercado agro, e também focar em outros produtos, tá? Trabalhar com outros tipos de operações de transporte. Aí, produto acabado, nós temos uma operação de produto acabado meio tímida ainda, mas a gente tem, tá? Óleo de soja, café, cosméticos, produtos eletrônicos. Enfim, a gente tem uma operação tímida ainda, mas a gente tem. Uhum. Então, a ideia é dar uma expandida também, não deixar esse mercado do agro, mas expandir com esse outro negócio. Tá. E que você tinha de planos de sair de Maravilha, etc., ficou tudo para trás no momento? Ficou tudo para trás. Tem planos ambiciosos aí dentro da Cocatrans. E a família aceitou tranquilamente? Aceitou. Todo mundo lá junto. No fim, eu queria entender de tudo que a gente mostrou aqui da história da Cocatrans. O que vocês acham? Se tem alguma coisa que se mantém desde a essência da empresa, que ainda está presente hoje no dia a dia, ou justamente por ter feito toda essa transformação e ter começado lá como no começo tinha um posto, e hoje o tamanho de empresa que tem, uma sociedade realmente anônima, uma empresa estruturada para gerar lucro. Tem alguma coisa da essência dela que se mantém? Ou mudou tudo? Olha, a essência lá do início da compra do combustível ainda existe. Existe até hoje e a gente já encontrou meios para isso. Mesmo na sociedade anônima, a gente tem outros grupos econômicos que nós conseguimos trabalhar naquela essência. Ou seja, na rede de abastecimento, nós temos isso já formado. Nós temos na rede inclusive de toda a parte de insumo delas. Nós temos pneus, por exemplo, para acionista, a gente faz compras coletivas em grupos, em outro grupo econômico, que a maioria participa aqui. Vou dizer a maioria, acho que todos eles já participam lá. Mas esse grupo econômico é uma cooperativa? É uma cooperativa que a gente deixou na essência ali dentro, tá dentro, já tem mais de 2.000 veículos lá também. É uma outra cooperativa, só que não transporta. Nosso objetivo não é transporte lá. Transporte é Cocatrans. Nosso objetivo lá é nós termos uma gama de o pequeno ficar grande, e nós já conseguimos. Nós conseguimos que um caminhoneiro autônomo tenha o mesmo preço dentro de uma Scania, de uma Volvo, de um transportador que tem 1.100 caminhões. Na nossa região, inclusive. E é assim, o mesmo preço, tá? É exatamente o mesmo preço. Nós conseguimos deixar eles grandes. Então, aquele planejamento estratégico não morreu e ainda fortaleceu ainda mais. Hoje nós já temos isso. Naquela outra cooperativa que é outra... nós vamos talvez gravar um podcast da outra, né, Jean? Daqui a um tempo, quando aquela outra tiver não para SA, mas tiver com outro objetivo. Mas foi alcançado. A essência tá ali. Legal. Porque não basta só você arrumar o frete para ele, né? Você tem que chegar e dizer, cara, teu insumo tá muito caro. Se você pegar na nossa rede que nós montamos e aquela mentalidade que tu tinha, o pneu é X. Não, mas aqui dentro é X menos tanto.
Não, mas não é verdade. Então, pera aí, vai lá. E aí eu vou te dizer assim, uma parte não acreditava muito nisso, porque a gente conquistou, né? Ao longo de todo esse período, a gente tem várias frentes. Você ir lá numa Scania, por exemplo, e dar o seu CNPJ e vamos testar uma compra e você dá o CNPJ do grupo que a gente tem lá, a diferença é enorme. E eles, mas por que isso? Não, porque tu tá comprando como se fosse 1.100 caminhões. Sim. Não sozinho. E a gente conquistou isso também, abrindo tudo isso aí lá pra Scania. A gente fez videoconferência com o pessoal de lá. Acreditar no projeto. Nós temos contas na Michelin. Poucas. Cooperativa tem uma só. Era a Cocatrans, que tinha uma conta direta, vamos dizer assim, com a Michelin. E desses contos conseguimos provar para eles que a gente poderia sim, mesmo ele com um caminhão mais velho, né? Poder usar um pneu melhor, ou cada um tem o seu pneu, né? Mas vamos dizer assim, com um desconto. Nós chegamos na Michelin e conseguimos provar que o investimento dele em marketing, ele poderia dar desconto. Porque nós tínhamos quase 2.000 veículos aqui. E apenas 2% usava o pneu dele. Então nós estamos fazendo uma gama, e isso é um projeto que a gente já vem há muito tempo, e agora vai se fortalecer nesse outro, que é realmente se transformar-se em um meio de distribuição de tudo isso aí. E vai chegar num outro podcast, a gente fala sobre isso. Vamos, outra, vai ter mais coisas outra, pra falar. Mas é muito interessante essa questão também de não deixar de lado, apesar de ter que dar lucro, etc., não deixar de lado o cuidado com o caminhoneiro, né? Que é a base da Cocatrans. Eu acho que destaco muito também essa questão da simplicidade. Por mais que a Cocatrans atingiu números que levam ela a ser uma das maiores do Brasil hoje, mas a gestão é muito simples, feita por pessoas simples. Lá do oeste de Santa Catarina, caminhoneiros, efetivamente, foram aqueles que fundaram e que ainda pensam estrategicamente o negócio. Então, por mais que agora a gente está numa gestão profissional, nós temos como essência a simplicidade, né? Vindo muito do que vem da estrada. Então, esse pensar, esse olhar para o caminhoneiro que está na ponta e que efetivamente faz acontecer o negócio com a Cocatrans é muito relevante e deve ser olhado. Talvez como um dos principais objetivos do negócio. Imagino que é o que faz a diferença. Ali, faz muito. Tá certo. Marco, Jean, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui no Rota do Sucesso. Nós que agradecemos a oportunidade, agradecemos a Fretbras, da Cocatrans, e também agradecemos aos outros demais representantes da Cocatrans por disponibilizar também que a gente pudesse estar aqui hoje. Estar representando eles aí. É isso, um grupo grande aí, né? Bastante gente. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também pela sua participação. Nos vemos no próximo Rota do Sucesso.